Oi pessoal! O vídeo de hoje sobre técnicas é sobre uma coisa que muita gente nem imagina que existe, mas que pode mudar a sua forma de viajar. Hoje o tema é tipos de bilhete aéreo. O que foi? Não, que eu peguei sol, aí ficou mais louro. Não pintei não. No início da semana, rolou aqui um vídeo sobre como encontrar bilhetes aéreos baratos. Se você não viu, volta aí no canal e busca, porque o menino aqui que edita, às vezes ele esquece de botar. Então no vídeo de hoje, eu vou aprofundar com vocês quais são os tipos de bilhetes aéreos que existem, porque muita gente acha que basicamente é um tipo só que existe, o que não é o caso no caso. Então hoje eu vou falar sobre 5 tipos de bilhete e as subdivisões que tem dentro de cada um deles. Claro, aqui, não sei se esse pessoal vai ter condição de entender isso não, hein? Tem gente que trabalha com turismo para mais de 10 anos e não aprendeu até hoje. Tem que ter, acho que... Então vamos começar pelo bilhete One Way e Round Trip. Esses tu já escutou provavelmente que são os mais comuns. E o One Way é quando é um trecho só de ida que a gente fala, né? Só de uma ponta a outra. E o Round Trip é quando você vai e volta, bilhete de ida e volta. Em alguns momentos, uma opção pode ser mais econômica que a outra, por isso é legal você sempre tentar pesquisar as duas formas, só de ida ou ida e volta. Nesses dois casos, você tem a opção de encontrar bilhete promocional, ter conexões e escalas de meio do caminho e acumular pontos de milhas. Agora que já entendeu a diferença de One Way e Round Trip, eu vou falar aqui um pouco das vantagens das passagens One Way, né, que é só de ida. Às vezes ela é mais vantajosa porque tem algumas promoções específicas para a passagem One Way. Ela também é vantajosa quando você vai viajar sem ter uma data de retorno específica, né, quando você não sabe quando você vai voltar. E também quando há necessidade, né, de você usar um outro meio de transporte para voltar para casa. Por exemplo, você vai para algum lugar e você volta de carro, ou você volta de cruzeiro, enfim, nesse sentido. Já Round Trip, né, quando você compra a ida e a volta com a mesma companhia aérea e no mesmo bilhete. Essa passagem Round Trip, né, ela costuma ser vantajosa tanto para o cliente quanto para a companhia aérea. Porque para o cliente, né, ele faz uma compra só e muitas vezes as tarifas e taxas são mais acessíveis. E para a companhia aérea, né, ela também é mais vantajosa porque ela consegue se adaptar melhor à questão de tráfego aéreo, de ocupação, que também é uma coisa muito mais aprofundada que a gente pode falar em outro momento. Para viagens internacionais, o mais recomendado é que você sempre compre a passagem Round Trip. Um dos principais motivos para isso é que a imigração de outros países elas podem implicar caso você não tenha uma passagem de volta, né, porque algumas entendem que você pode ficar no lugar para sempre, enfim. Então, nesse sentido, né, mesmo que você esteja viajando ao turismo ou que você vai fazer uma viagem longa, é importante que você tenha esse bilhete de volta. Outro motivo são os custos para viagens internacionais que são mais caros do que os custos para viagem nacional. Então, nesse sentido, você comprar o bilhete separadamente com a internacional, você pode pagar essas taxas dobradas, o que pode ficar bem mais caro do que você imagina. Também é uma ideia que eu nunca pesquei, sim. As pessoas sabem que vai e volta naquela data e quer comprar separado, assim. Tem gente que estima que é mais barato, não entendo isso. Nesse caso, passagem One Way para voo internacional muitas vezes é mais caro do que você comprar uma ida e volta. Às vezes, até para quem viaja sem previsão de retorno, é mais vantajoso comprar ida e volta. Por exemplo, no meu caso. Quando eu fui para a África do Sul, eu sabia que eu não ia voltar para o Brasil logo em seguida, mas eu também não sabia para onde eu ia. Quando eu fiz a pesquisa, saiu mais barato eu comprar a ida e a volta, mesmo eu sabendo que ia perder a volta, do que comprar só a ida. Na época, mais ou menos, eu paguei R$ 1.800 para o meu trecho ida e volta, né, de Rio, Cape Town, Rio. Mas, quando eu estava buscando ela separadamente, estava falando tipo R$ 2.500 mais ou menos. Não lembro agora, mas estava mais de R$ 2.000. Então, nesse sentido, mesmo eu perdendo a volta, saiu muito mais em conta eu comprar a ida e volta. Outra coisa que é importante lembrar é que você pode alterar, né, o seu bilhete aéreo normalmente até 1 ano depois do seu embarque. Só que tem que prestar atenção também, se essa for a sua intenção, nas regras daquele bilhete aéreo. Porque algumas vezes a taxa de alteração pode ser $100 mais diferença tarifária. Algumas não cobram taxa de alteração. Então, assim, se essa é a sua intenção de trocar o seu bilhete posteriormente, é bom você ler as regras da sua passagem que você sempre tem disponível lá quando está fazendo a cotação, só clicar lá em mais informações. Um outro tipo de bilhete que não é muito conhecido no Brasil, mas que existe também, é a passagem aérea para estudante.
Essa passagem, né, para estudante, ela é válida para pessoas que vão estudar pelo menos 2 semanas nos destinos e a pessoa tem que ter entre 12 e 34 anos de idade. O desconto varia de acordo com a companhia aérea, mas geralmente são em torno de 25%. Para isso você precisa apresentar a matrícula do curso, né, da escola que você vai estudar. E também tem que ser feito no Brasil através de agência de intercâmbio, porque as companhias aéreas brasileiras não fornecem esse serviço. Outro tipo de bilhete bem legal também, que isso é bem legal mesmo, é o stopover. Esse tipo de bilhete, ele permite que você faça uma parada longa em algum destino de conexão. Então você pode desembarcar naquele destino e ficar durante um tempo sem pagar nada mais pelo bilhete aéreo. Ou seja, você pode conhecer mais de um lugar com a mesma passagem aérea. Para a galera que quer economizar, isso é show. Eu amo stopover. Esse tipo de bilhete, né, ele é mais comum em voos de longa distância internacionais, né? E eles duram normalmente, essa parada aí, durante 24 horas, né, de 1 a 3 dias mais ou menos. Então, para explicar para vocês, por exemplo, você está indo a Londres pela KLM. Então, você pode parar em Amsterdã, por exemplo, você fica lá 2 dias em Amsterdã e depois você pega esse voo de Amsterdã para Londres e você não paga nada mais por isso. Além de Amsterdã, tem outras cidades muito comuns que tem stopover, como Frankfurt, Lisboa, Londres. E inclusive eu já vi também stopover no Brasil até assim. Eu já vi um voo da Gol que tinha um stopover em Salvador de 1 dia e meio. Então assim, se você tem tempo, vale a pena dar uma pesquisadinha. Então ligar para a companhia e perguntar de quais são os voos com stopover que elas têm. E outra coisa interessante do stopover é que muitas vezes a companhia aérea oferece desconto em hotéis e serviços nas cidades que ela faz o stopover. Então, nesse sentido, você realmente tem que entrar em contato com a companhia aérea para saber sobre esses detalhes. Outro tipo de bilhete interessante é o bilhete de volta ao mundo. A regra desse bilhete é muito simples. Você tem que começar e terminar no mesmo país e sempre seguindo a ordem de Ocidente, Oriente ou vice-versa, né? Oriente e Ocidente. Esse tipo de bilhete tem um limite máximo de trecho e tempo que você pode viajar. E com uma viagem personalizada, o valor depende muito do roteiro que você está fazendo. Mas só para você ter uma ideia do custo, uma viagem com 6 trechos internacionais custa mais ou menos R$7.000 por pessoa. As empresas que oferecem esse tipo de serviço, né, são a SkyTeam, a Star Alliance e a Oneworld. E também eu vou falar sobre elas em um outro vídeo no futuro. O outro tipo de bilhete que tem é a passagem aérea multidestinos. O que significa? Quando você compra vários trechos de passagens diferentes, né, entre a sua ida e volta. Vamos lá, por exemplo, você vai viajar do Brasil para os Estados Unidos e lá você vai ficar em Nova York, Chicago, Miami e depois você volta para o Rio de Janeiro. Ou seja, você compra uma Rio, Nova York e depois uma Nova York, Chicago, a outra que eu esqueci qual eu falei, a outra Miami, Miami, Rio. Então você sai com todos esses três, eles são interligados. Então assim, você vai de uma cidade para outra, dessa para essa, dessa para essa. Você não faz nenhuma outra intercâmbio. Tu não muda o roteiro, entendeu? Tu está sempre ligado uma na outra. Essa é uma passagem multidestinos. Não sei se eu fiquei claro nessa, mas acho que na lógica a pessoa pode pegar, né? Isso aí vai ficar na lógica mesmo. Vou deixar assim, não vou repetir não. E para finalizar os tipos de bilhetes tem a OpenJaw. A OpenJaw é muito semelhante a multidestinos, só que ela dá mais opções para o passageiro. Enquanto a multidestinos, né, ela tem o retorno para a mesma cidade de origem, a OpenJaw ela pode ter retorno para cidades diferentes ou em trechos diferentes no meio dela. Tá, ficou confuso, né? Calma que eu vou explicar. A OpenJaw é difícil o pessoal entender assim, é difícil. A OpenJaw simples é quando o passageiro faz a ida para uma cidade e o retorno dele é a partir de outra cidade. Isso é muito comum quando as pessoas vão para a Europa, por exemplo, porque lá as pessoas vão andar de trem. Então vamos colocar assim, você vai para a Europa e você faz uma Rio-Paris, né? Então a sua ida chegou por Paris. E aí você vai andar pela Europa e aí você vai voltar por Roma, que você vai pegar, tipo, depois que você fizer um tour na Europa, você vai pegar um trem até Roma, para você não precisar voltar para Paris para voltar para casa, você vai fazer uma Roma-Rio. Ou seja, você volta para o mesmo lugar, que é o Rio de Janeiro, mas você teve lá onde você chegou, né, no lugar que chegou, tu vai sair de outro. Então, tipo, é uma viagem com ida por um lugar e volta por outro. Essa é uma OpenJaw simples, entendeu? E aí tem a OpenJaw intermediária. O que significa? Que ela vai ter um trecho no meio que também vai ser voado. Então, por exemplo, você vai fazer aqui, né? Você vai sair do Rio de Janeiro para Paris. E aí, a sua volta para o Rio de Janeiro não é por Paris, é por Roma.
Então assim, se fosse só esses dois trechos, né, a gente aprendeu que seria o Open Jaw simples. Mas o Open Jaw intermediário é quando você também usa o trecho lá de Paris para Roma de avião. Então, a sua ida e volta aqui é por cidades diferentes, né? Você vai entrar por Paris e vai sair por Roma, mas esse voo entre Paris e Roma também é feito, esse trecho de Paris e Roma também é feito de avião. Então se chama Open Jaw intermediário. Acho que tá ficando claro, né? Acho que o povo, se prestar atenção, vai entender. Para finalizar o Open Jaw, e também o vídeo de hoje, né? Porque eu sei que hoje vocês devem estar com dificuldade porque é muito complexo. Tá ficando difícil agora aqui, né? Vamos tentar na teoria aqui do turismo. O Open Jaw duplo é quando os destinos todos são completamente diferentes. Tipo, tu sai do Rio de Janeiro para Barcelona. Fechou? E aí, o seu segundo trecho e último deles, você vai fazer Paris, São Paulo. Ou seja, nenhum dos seus trechos eram interligados. Você fez esse transporte, esse trânsito entre cidades por sua conta e o seu bilhete tinha ida e volta sempre diferentes. Isso é um Open Jaw duplo. Bom, agora que vocês já entenderam tudo sobre bilhetes aéreos, a cabeça de vocês deve estar pegando um pouquinho de fogo. Eu vou dar uma pausa porque eu sei que é muita informação. Mas me digam aqui quais são os tipos de bilhetes que vocês mais usam e se vocês agora já vão poder dar aula sobre isso para qualquer pessoa. Semana que vem a gente volta com um vídeo novo sobre técnicas para vocês. Beijo!